Fala aí meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos trazer especificamente sobre fundos imobiliários. Vocês já devem ter visto aí na capa do vídeo, do título do vídeo. Hoje vamos trazer os 3 melhores fundos imobiliários de cada setor. Eu fiz aqui um trabalho de pesquisa, fiz uma análise mais minuciosa, peguei vários fundos de vários segmentos para formar essa lista com os melhores. Então deu cerca aí de 15 fundos imobiliários que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então teremos fundos imobiliários de shoppings, teremos fundos imobiliários de lajes corporativas, galpões logísticos, fundos imobiliários de papel, híbridos de tijolo. Então se você gosta desse tema sobre fundos imobiliários, se você investe, se você está procurando e pesquisando alguns fundos para colocar na sua carteira, eu já te peço, já deixa seu like aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. E também, se você não for inscrito, eu te peço também a colaboração para você se inscrever, porque eu tenho certeza que além desse conteúdo, os próximos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês vão ajudar demais, como todos esses que eu já venho trazendo ao longo dessa jornada aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, porque esse vídeo, como eu vou trazer muitos fundos imobiliários, é óbvio que eu não vou fazer uma análise de cada um deles aqui, senão essa aula, esse vídeo duraria 2-3 horas. Eu vou passar rapidamente por esses fundos, apontando algumas características que eu gosto de cada um deles, e óbvio que isso não é uma verdade absoluta, cada um possui ali critérios importantes para poder selecionar, e eu quero inclusive saber de vocês se vocês concordam, se você incluiria, tiraria algum desses, incluiria outro. A gente está aqui justamente para isso, para a gente aprender, para a gente trocar informações e aprender um com o outro. E óbvio que isso aqui não é uma recomendação de investimento, não é para você simplesmente pegar esses ativos, esses fundos que eu vou citar nesse vídeo, e ir lá investir, ir lá copiar sem saber o que está fazendo. Eu uso uma metodologia de seleção, são vários critérios que eu utilizo para selecionar os meus ativos, critérios esses que eu ensino lá dentro da mentoria Clube Invest. Temos cerca de 12 critérios que a gente utiliza para analisar. Então você não pode simplesmente ver um vídeo na internet e lá simplesmente copiar, porque isso é um dos principais erros do investidor iniciante. Você tem que aprender a analisar, fazer a sua própria análise. Você pode pegar isso daqui como uma recomendação de estudo para você fazer a sua própria análise, para ver se vale ou não, se faz sentido para você ou não adicionar esse fundo ou ação ou qualquer investimento que seja. Mas primeiro, antes da gente passar para esses fundos imobiliários especificamente, né, eu quero falar com vocês sobre o momento atual que a gente está passando, momento de fundos imobiliários. Até bons fundos resilientes que já se provaram no tempo, vem uma queda aí nas últimas semanas, nos últimos meses. O primeiro ponto aqui é que você tem que entender que renda variável é isso, não vai ficar subindo para sempre, aí também não vai ficar caindo para sempre. Assim como o mercado de ações, o mercado de fundo imobiliário também tem sua volatilidade. Óbvio que é muito menor que o mercado de ações, mas a gente tem que entender que vão existir períodos em que os fundos vão cair, vão existir períodos em que os fundos vão subir, igual a gente já passou por isso várias vezes. Aí você poderia falar, Pedro, mas o mercado de ações está subindo e o mercado de fundos imobiliários está lateralizando, está caindo aí já há um bom tempo. Por que isso está acontecendo? A gente está no momento em que a taxa Selic, a nossa taxa de juros, está alta. Estamos com uma taxa Selic de 10,5% ao ano. Isso prejudica muito o mercado imobiliário e retira o apetite dos investidores para a renda variável. Então, se os grandes investidores estão vendo na renda fixa uma possibilidade de ter ganhos maiores momentaneamente do que em fundos imobiliários, ocorre essa migração. Além do mais, uma taxa de juros alta, uma taxa Selic mais alta, deixa o crédito muito mais caro. Isso diminui os investimentos propriamente no mercado imobiliário. O fundo, o investidor queria ali construir um novo imóvel, estava com desejo ali de construir um novo imóvel, pegar um crédito para levantar um novo shopping, um novo galpão logístico, ele acaba ficando com o pé atrás, porque o momento da economia não está muito favorável para isso. Para intensificar ainda mais essa situação, o que aconteceu? Saiu o boletim Focus essa semana, que é o boletim que o Banco Central solta, trazendo as previsões desses principais indexadores, e a nova atualização foi para uma subida da taxa de juros. Até então, a expectativa para a taxa de juros era dela ser mantida em 10,5% ao ano. Agora não, agora a expectativa é que para o final de 2024, essa taxa de juros finalize
crise em 11,25% ao ano. Então, se está havendo uma expectativa pelo aumento da taxa Selic, o mercado de fundos imobiliários fica menos atrativo a curto prazo. Porém, isso pode estar trazendo para a gente uma nova grande janela de oportunidade para a gente comprar bons fundos imobiliários a preços mais baratos. E eu vou trazer aqui alguns bons exemplos para você analisar e para você estudar. Vamos começar aqui pelos fundos imobiliários de tijolo, mais precisamente pelos fundos imobiliários de shopping. Para quem me conhece, para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu gosto muito mais de fundo de tijolo do que fundo de papel. Então ali 70, 80% da minha carteira pessoal está em fundo de tijolo, porque eu entendo que o fundo de tijolo entrega mais resultado a longo prazo do que o fundo de papel. Apesar do fundo de papel pagar ali mensalmente mais, tem um dividend yield um pouco maior, a longo prazo a gente tem mais resultado, a gente tende a ter maior resultado no fundo de tijolo. E dentre os fundos de tijolo, dentre os tipos, né, as classes de fundos de tijolo, eu gosto muito dos fundos de shopping center, porque shopping center é um tipo de imóvel que o povo brasileiro gosta. O povo brasileiro tem um apreço muito grande em ir a um shopping, é um momento de lazer, então eu gosto muito desse tipo de fundo imobiliário. E eu começo aqui trazendo o famoso XPML11. O XPML11 é um fundo de shopping centers da XP. Atualmente uma cota dele está custando R$112. O último rendimento pago foi de 92 centavos por cota. Ele está com dividend yield nos últimos 12 meses de 9,6%, o que é muito bom. E recentemente, pessoal, o XPML ele teve uma atualização no seu patrimônio, ou seja, a soma do valor de todos os imóveis do seu portfólio. Então hoje ele é um dos fundos com maior patrimônio líquido. Eu gosto muito de fundos com patrimônio líquidos acima de 1 bilhão, e ele está com patrimônio líquido agora de 6,6 bilhões de reais. Um ponto importantíssimo que você tem que analisar em um fundo de tijolo de shopping center é a quantidade de imóveis. Vejam bem, o XPML11 hoje ele tem 21 shoppings em 9 estados diferentes. Dando sequência aqui a um outro fundo imobiliário que eu gosto bastante, é o HGBS11. O HGBS11 é um fundo também que já se provou no tempo. Todos os fundos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, eles têm uma característica, uma das características em comum é o quê? Que ele já tenha se provado no tempo, ou seja, ele já está em bons anos no mercado, 6, 7, 10, 15 anos, cada um aqui vai ter um tempo de mercado. Eu acho isso importantíssimo você incluir em um ativo, seja fundo imobiliário, seja ações, investimento exterior, o ativo já ter se provar no tempo. Isso é essencial para você investir com segurança, né? O HGBS, uma cota dele custa R$211, o último rendimento pago foi de 1,60 por cota e o dividend yield 10,25% nos últimos 12 meses, um patrimônio líquido de quase 3 bilhões de reais, ou seja, menos da metade do XPML11. Vamos dar uma olhada aqui na quantidade de shoppings que ele possui. Ele possui 15 shoppings em 4 estados diferentes. Muito bom essa quantidade, gosto muito. Eu sempre falo lá para os meus alunos, você deve escolher fundos imobiliários de tijolo com no mínimo 5, 6 imóveis. E a gente viu que o XPML tem 21 e o HGBS tem 15. Dando sequência então para a gente finalizar, o terceiro fundo imobiliário de shopping que eu gosto bastante é quem? É o VISC11. O VISC11 inclusive tá lá na nossa carteira pública, uma cota dele hoje custa R$109, último rendimento pago 83 centavos por cota. Inclusive muita gente vem me perguntar, Pedro, por que o VISC tá tendo essa queda recentemente? É justamente por isso. Ele vinha até poucos meses atrás pagando R$1 por cota mensalmente, reduziu um pouquinho no mês passado para 80, nos últimos meses para 85 e agora reduziu para 83. E o que o investidor, é um investidor que segue a manada, faz? Ah, agora caiu, eu vou para outro fundo. Aí o outro fundo cai, ele vai para outro. Ele fica pulando de galho em galho. Acontece que a gestão, a Vinci, já tinha informado que esses rendimentos iam cair, porque ela estava pagando muito lá atrás, porque eram valores não recorrentes. Ela tinha recebido de imóveis que ela não tinha vendido. Então, se você não acompanha o fundo, não entende, você vai acabar fazendo isso, seguindo a manada e pulando de galho em galho. E isso é um erro muito grande para o investidor. Então, quem acompanha o fundo já há mais tempo, já sabia que essa queda ia acontecer. E é absolutamente normal, isso acontece. E quem não acompanha, não entende, não sabe o que está fazendo, faz o que? Vai lá e vende, vai para um fundo que está pagando mais e fica aí migrando, rodando o patrimônio e acaba não saindo no lugar nunca. Ele está com patrimônio líquido de 3,7 bilhões. Vamos dar uma olhada aqui na quantidade de imóveis. Ele tem 29 shoppings em 15 estados diferentes. Ele tem até mais imóveis que o XPML11, ou seja, ele é mais diversificado ainda. Pronto, vamos passar para o nosso segundo tipo de fundos imobiliários de tijolo, que são os galpões logísticos. Para mim, ele junto com os fundos de shopping são os mais
mais importantes dentre os fundos de tijolo. Começando aqui pelo BTLG11, fundo imobiliário da BTG, uma cota está custando atualmente praticamente ali R$101. O último rendimento pago foi de 76 centavos por cota e o dividend yield nos últimos 12 meses de cerca de 9%, um patrimônio líquido muito bom de 4,5 bilhões. E ele possui 22 imóveis, 22 galpões logísticos em 5 estados diferentes. Indo para o nosso segundo fundo de galpões logísticos é o XPLG11, que inclusive está na nossa carteira pública. Uma cota hoje custa R$101,87, muito próximo ali do BTLG, último rendimento pago 78 centavos e o dividend yield de 9,19% nos últimos 12 meses, um patrimônio líquido de 3,3 bilhões. Veja que ele tem esses indicadores muito próximos ao BTLG. Em relação à quantidade, muito bem diversificado também, são 15 galpões logísticos em 6 estados diferentes. E para finalizar aqui, o fundo, um dos fundos que eu mais gosto da bolsa, para mim está entre os melhores, se não for o melhor fundo de tijolo da bolsa, que é o famoso HGLG11. Atualmente uma cota dele custa R$160, último rendimento pago de 1,10, dividend yield de 8,23% e um patrimônio muito bom, um patrimônio líquido de 5,3 bilhões, possuindo 25 imóveis, 25 galpões logísticos em 5 estados diferentes. Agora vamos para o nosso terceiro tipo de fundo imobiliário de tijolo, que são os fundos de lajes corporativas e escritórios. É um tipo de fundo que muita gente não gosta, muito pelo fato de é o fundo que mais sofreu, é o tipo de fundo que mais sofreu com a pandemia, sofrendo ainda até hoje, ou seja, os fundos, mesmo os bons fundos, estão com uma vacância um pouco mais alta. E o que é a vacância? É a porcentagem dos imóveis que estão vagos. A gente viu que na pandemia muitas empresas saíram dos seus escritórios, dos seus prédios comerciais e muitas não voltaram. Então é um tipo de fundo, é um tipo de imóvel que ainda sofre as consequências. E muita gente acaba não gostando e eu entendo muito bem os motivos, né? São perfeitamente plausíveis. Então por isso a gente tem um pouco de dificuldade maior de selecionar bons fundos em relação a isso, porque eles possuem um risco um pouco maior. Mas eu acabei selecionando aqui dois que eu gosto bastante. O primeiro deles é o HGRE11, assim como o HGLG, assim como o HGRU, que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, são fundos que eram da Credit Suisse, antiga gestora que cuidava, fazia gestão desses fundos, que agora migraram para a Pátria Investimentos, que é a nova gestora que está cuidando desses fundos. O HGRE, uma cota dele hoje custa R$109, tá com o último pagamento foi de 78 centavos por cota e está com dividend yield nos últimos 12 meses de 9,57, um patrimônio líquido de 1,8 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada aqui na quantidade de imóveis, são 16 lajes corporativas, prédios comerciais em 3 estados diferentes, muito bom. O segundo aqui na sequência, rapidamente eu vou mostrar para vocês, é o PVBI11, é um fundo que eu gosto também, uma cota dele custa R$91, último rendimento pago de 65 centavos por cota, tá com dividend yield de 8,8% e um patrimônio líquido de quase 3 bilhões de reais. Agora vamos entrar aqui, antes de passar para os fundos de papel, no último tipo de fundo de tijolo, que são os fundos híbridos. Os fundos híbridos são aqueles que mesclam vários tipos de imóveis dentro do seu portfólio. E eu gosto muito desse tipo de fundo imobiliário porque ele diversifica em vários setores e também possui boas opções. Tem vários fundos, inclusive alguns que eu nem incluí aqui no meu top 3 de fundos híbridos de tijolo. Começando aqui pelo famoso KNR11, um dos fundos mais antigos aí da nossa bolsa, um dos fundos mais resilientes. O KNR11 é um fundo que possui galpões logísticos e lajes corporativas no seu portfólio. Atualmente uma cota dele custa R$147, teve uma queda muito boa aí recentemente. O último rendimento pago foi de R$1 por cota, o que dá um dividend yield de 8% nos últimos 12 meses e um patrimônio de 4,6 bilhões de reais. Em relação à quantidade, são 19 ativos aí entre lajes corporativas e galpões logísticos, sendo a maior parte lajes corporativas. Outro fundo imobiliário híbrido, que é o fundo que eu acabei de falar para vocês, que agora é da Pátria Investimentos, é o HGRU11, um fundo também bem resiliente, já se provou no tempo. O HGRU, ele é focado em quê? Em renda urbana. Então ele possui ali imóveis, esses imóveis do varejo, como supermercados, como lojas varejistas de rua que a gente vê aí a todo momento. Vou colocar aqui alguns exemplos na tela, algumas fotos de exemplos para vocês na tela, para você entender o tipo de imóvel que o HGRU foca. Atualmente, uma cota custa R$125, último rendimento pago 85 centavos por cota, 9,6% nos últimos 12 meses é o dividend yield,
e o patrimônio líquido de 2,3 bilhões e um total de 68 imóveis em 7 estados diferentes. Então é um fundo imobiliário que, entre todos esses que eu mostrei aqui para vocês, que possui a maior quantidade de imóveis. E para finalizar os fundos híbridos, eu trago aqui para vocês o TRXF11, mais um fundo imobiliário muito bem diversificado, também focado em renda urbana. Uma cota custa R$ 105, último rendimento 93 centavos por cota, o que dá um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,18% e um patrimônio líquido de pouco mais de 2 bilhões de reais. Em relação à quantidade de imóveis, também possui uma quantidade muito boa, são 31 imóveis em 8 estados diferentes. Você percebe que todos esses fundos de tijolo, agora que a gente já encerrou essa parte de fundos imobiliários de tijolo, todos possuem uma quantidade muito boa, todos ali acima de 15, 20 imóveis. Então quanto mais imóveis o fundo possui, melhor, mais segurança isso traz para você. E agora vamos trazer aqui os fundos de papel, o top 3 fundos de papel que eu mais gosto, que eu acho mais seguro. Lembrando que fundo imobiliário de papel, pessoal, ele tem uma peculiaridade, ele é diferente do fundo imobiliário de tijolo, muito pelo fato de que fundo imobiliário de tijolo a gente está investindo em imóvel, fundo imobiliário de papel nós estamos investindo em títulos de dívida imobiliária, que são os CRIs principalmente. Então a gente está investindo em um título de renda fixa, não diretamente um imóvel. É óbvio que tem um imóvel ali por trás daquele título de renda fixa, mas a gente não está investindo diretamente no imóvel. Então o fundo imobiliário de tijolo é muito mais fácil da gente entender. E o fundo de recebíveis imobiliários, os fundos de CRI, que são os fundos de papel, a gente está investindo em uma dívida imobiliária. Então você tem que procurar investir em fundos de CRI que possuem uma diversificação muito grande de CRI, possui muitos CRIs ali na carteira, 40, 50, 100 CRIs na carteira, não sejam CRIs arriscados. Ah, Pedro, como eu sei se os CRIs são arriscados? Olhando a taxa média. Então você vai encontrar a diferença dos fundos high grade e o dos fundos high yield. Os fundos high yield investem em CRIs com taxas mais altas. Se possui taxas mais altas, ele possui um risco maior. E os high grade investem em CRIs com taxas mais baixas, taxas medianas, taxas boas também, mas é porque eles investem em títulos de dívidas, em CRIs mais seguros, com uma qualidade maior, com uma segurança maior. Eu procuro sempre investir exatamente nesse tipo de fundo imobiliário, fundos mais seguros, mais diversificados, não aqueles com taxas altas. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de fundo imobiliário high yield, que investe em taxas mais altas, o HCTR11, DEVA11, são fundos que historicamente já deram problemas de calote. Esses fundos investem em CRIs com taxas de IPCA mais 10, IPCA mais 12, IPCA mais 15. Isso são taxas altíssimas, taxas arriscadas. Agora, se você pega ali um fundo high grade, que são esses que eu vou mostrar aqui para vocês, tem uma taxa média de IPCA mais 6, 7, 8. Então ele tem uma previsibilidade de recebimento, onde o devedor daquele título não vai ter grandes problemas para pagar. Por isso você não vai ter grandes problemas para receber. Então foque nesse tipo de fundo imobiliário quando você for investir em fundo de papel. Dito isso, agora que eu fiz um resumão de como funciona um fundo de papel, vamos começar aqui pelo famoso, o fundo mais famoso com o maior número de cotistas da nossa bolsa, que eu gosto bastante, que é o MXRF11. Ele custa ali na casa de R$10, né? O último rendimento pago foi de 9 centavos por cota, o dividend yield dele está na casa de 12,29% e um patrimônio líquido de 4,3 bilhões. Para você verificar a quantidade de CRIs que o fundo tem na carteira, essa taxa média, você vai entrar no relatório gerencial. Vou abrir aqui rapidamente para você poder verificar esse tipo de indicador. Aqui você encontra composição do portfólio, taxa média de aquisição, IPCA mais 8, CDI mais 2. Isso aqui, por isso a gente considera ele um high grade. Aqui a gente tem os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Vejam a quantidade de CRIs que o MXRF possui na carteira. Olha isso. Vejam bem, então, ou seja, se algum desses aqui der problema, algum aqui deu calote, isso não vai interferir, né, no resultado do fundo, porque ele está muito bem pulverizado. O fundo de papel ele tem que ser pulverizado mesmo, justamente para prevenir esse tipo de problema. Passando aqui para o próximo fundo de papel que eu considero entre os 3 melhores, está o HGCR11. HGCR11 é um fundo que eu tenho na minha carteira pessoal e eu incluí recentemente ele também na carteira pública. Uma cota dele custa R$102 e o último rendimento pago foi de 95 centavos por cota, um dividend de 11,44%. E para finalizar, outro fundo que para mim, se não for o melhor, está entre os melhores fundos de papel, é o famoso também KNCR11.
Também tenho na minha carteira pessoal, também está na carteira pública. Uma cota custa R$105, último rendimento pago de 95 centavos por cota, dividend yield igual do HGCR, né? A gente acabou de ver aqui, 11,44%, e um patrimônio líquido, talvez seja o maior patrimônio líquido da bolsa, 7 bilhões. O que isso significa? Se ele tem 7 bilhões em patrimônio líquido, em valor investido, quer dizer que ele está o quê? Extremamente diversificado, porque o patrimônio líquido no fundo de papel é a soma do valor, né, dali investido em todos os seus CRIs, em todos esses títulos de renda fixa. Então, se eu pegar um fundo de papel com patrimônio líquido baixo, quer dizer que ele investe em poucos CRIs, isso traz um risco para você. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado aí dessa pequena análise rápida, né, desses fundos. Sempre gosto de ressaltar para você fazer a sua própria análise, não venha aqui simplesmente copie esses ativos e coloque lá na sua carteira, porque isso é um erro, tá? Faça a sua própria análise, aprenda a analisar. Inclusive eu deixei aqui embaixo o link da mentoria Clube Invest para você conhecer e quem sabe você se tornar ali nosso aluno também. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!